E a Câmara aprovou o pedido de urgência para o projeto de lei que trata da reforma tributária polêmica. 3 frentes do imposto de renda devem sofrer alterações: pessoa física, jurídica e investimentos. Para tentar explicar isso para a gente conversa com André Félix, advogado especialista em Direito Tributário e coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São José dos Campos. Boa noite, André. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu começo já te questionando sobre esse atual texto da reforma. Dizer que está maduro, eu acho que é um pouco exagerado, né? Porque houve tanta gritaria de todos os lados. Verdade, né? Foi bem colocado. Não teve debate sobre o texto, a sociedade não participou, todas as áreas da sociedade são contra o projeto apresentado com o nome de reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada, né? Não está mudando o sistema tributário nacional, como todos desejam, é apenas um aumento da carga tributária que nós estamos vendo aí. Doutor André, essas mudanças devem provocar, de um lado, uma queda de arrecadação em 57 bilhões de reais em 2 anos. Por outro lado, os especialistas acreditam do jeito que está, a reforma vai aumentar a desigualdade social do Brasil. Explica para a gente por que exatamente, quais pontos o senhor é crítico da reforma tributária. Bom, eu sou crítico em todos. Não é uma reforma tributária. O sistema tributário nacional, ele é muito complexo, ele é desigual, né? O Brasil privilegiou a tributação sobre o consumo, que é uma tributação regressiva. Quem tem menos capacidade econômica, menos capacidade contributiva, arca proporcionalmente mais com o tributo que incide sobre o consumo, sobre o processo produtivo. E agora o Brasil, além de aumentar a tributação sobre o consumo, né, criando a CBS, vai aumentar a tributação sobre os dividendos, que não caracterizará uma tributação sobre a renda, caracterizar uma tributação sobre rendimento, né, que é uma tributação na fonte, sem permitir as deduções. E ainda mais esse projeto prevê a isenção dos dividendos, da tributação dos dividendos para as empresas do Simples Nacional. Então a gente vai ter um hiato que uma empresa não vai querer sair do Simples Nacional. Ela vai tentar se manter no Simples Nacional o máximo possível. Então é capaz também que aumente muito a sonegação fiscal, a sonegação tributária. Porque uma empresa que sair do Simples Nacional, ela pode se tornar inviável. Professor, eu queria falar sobre a isenção nos salários, porque essa era uma proposta do governo durante a campanha, a isenção para salários na campanha era até de acima de R$5.000, na proposta até R$2.500, e muito se diz que seria uma ideia para justamente incentivar o consumo, afinal essas pessoas deixariam de pagar o imposto e possivelmente consumiriam em ano de eleição, ou seja, teria até um impacto possível na eleição. É de fato isso? Como você encara essa proposta que o governo trouxe para alterar a tabela do IR? Essa proposta ela é muito fraca, né? A tabela do imposto de renda não vem sendo corrigida devidamente, né? Está defasada, mais de 100%. Se tivesse feito uma simples correção da tabela do imposto de renda, pessoas que ganham até R$4.000 estariam isentos de imposto de renda. Essa seria a faixa justa. Essa deve ser um direito inerente do contribuinte. E mais, a tabela não foi corrigida de forma proporcional. Então, corrigiu-se a faixa de isenção para R$2.500, 33%, mas as outras faixas que incidem o imposto de renda não foi corrigida a 33%. Então, é uma proposta até que nem uniforme ela é. Doutor André, daí com isso a classe média pagaria menos imposto, que é a grande parte ali, né, entre salários acima. A gente tinha falado de 5 mil, mas de R$2.500 para cima, tem a parte da classe média, até os ricos, né? Tem a classe média que vai pagar menos imposto. Os ricos, eles pagariam 2 vezes imposto, como pessoa física e depois sobre os dividendos. Quer dizer, não tem equilíbrio para nenhum dos pontos, até porque os isentos de pagarem impostos são a grande maioria no país. Se não me engano, 85% das pessoas ganham salários inferiores a R$2.500. Eu não tenho esses números, né, dos isentos, mas o que eu sei, que eu acompanho, se a faixa de isenção chegasse a R$4.000, 10 milhões de pessoas não contribuiriam para o imposto de renda
nesse exercício de 2021 ao entregar suas declarações. O Brasil é um país muito desigual, temos essa injustiça social. O sistema tributário é uma ferramenta para diminuir as desigualdades sociais. E como que é utilizada essa ferramenta? Privilegiando a tributação de forma progressiva, respeitando o princípio da capacidade econômica. Quem tem mais deve contribuir mais, quem tem menos deve contribuir menos. Na tabela do imposto de renda, a gente não vê as classes A, B, C, D e E devidamente representadas nas faixas de tributação e de isenção. Acima de R$ 5.000, paga-se 27,5% de imposto de renda. Então, você quer me dizer que acima de R$ 5.000 é uma pessoa rica? Acho que não. Então, a gente não vê a classe média. A classe média está pagando 27,5%. Claro. E muitos da classe média são autônomos, são avulsos, são médicos, contadores, advogados, profissionais de jornalismo, que recebem em pessoa jurídica, que vão ter uma tributação fixa de 20%, sem nenhuma dedução, fora os tributos que incidem sobre a pessoa jurídica. Então, vai ter um aumento desigual na carga tributária, principalmente para a classe média, para o autônomo, para o avulso, para as sociedades de uniprofissionais. Essas são as mais prejudicadas nessa reforma tributária. É lógico que ao governo estabelecer que as empresas do Simples Nacional estão isentas da tributação dos dividendos, essas pessoas se sentem um pouco seguras, porque a maioria está na faixa de isenção, a maioria tem suas empresas do Simples Nacional. Mas e se você crescer, se você sair do Simples Nacional, como que vai ser o seu negócio? Esse é um grande problema. Claro. André, obrigado pela sua participação. Nosso trabalho é justamente debater sobre esse assunto e imagino que o debate vai persistir por um bom tempo. Obrigado e até uma próxima.